Boa noite, hoje 16 de maio de 2020, sábado, falamos aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou Fabiano Kramer, né? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Conversa Patriota Brasil, né? Antes de entrarmos no assunto de hoje, peço que se inscrevam no canal se ainda não o fizeram, né? Deixem o seu joinha patriótico, né? Divulguem o canal, que é muito importante, os seus vídeos, né? E comente os vídeos, por favor, isso é muito importante. Caso você deixe o seu like, verifique se o seu like ficou e verifique se a sua inscrição no canal também ficou, porque o YouTube está falhando um pouquinho, né? Assine o sininho para receber as notificações do canal. Bom, hoje o assunto é que, novamente, né, o Supremo Tribunal Federal, né, está se imiscuindo nos assuntos, né, do Poder Executivo. Né? O Supremo Tribunal Federal está proibindo, né, a retirada de diplomatas da Venezuela enquanto persistir a quarentena, né, enquanto persistir essa história do vírus chinês. Né? Então nós temos lá diplomatas brasileiros presos na Venezuela por ordem do nosso Supremo Tribunal Federal. O governo federal já tinha determinado a retirada desses diplomatas, ou seja, nós estávamos retirando o corpo diplomático da Venezuela, né? E fomos proibidos e o Poder Executivo foi proibido de tomar tal atitude, né? Então o Brasil não está mais com relações diplomáticas na Venezuela, mas seu corpo diplomático continua lá, né? É uma situação inusitada, né? Porque são brasileiros que deveriam voltar para o Brasil, deveriam ser repatriados, né? E o nosso Supremo Tribunal Federal, que deveria defender a Constituição e os brasileiros, né, está mantendo brasileiros na Venezuela, né, num país politicamente, vamos dizer assim, divergente da política brasileira, né, e que já foi dada a ordem pelo governo federal deles serem repatriados, mas o Supremo simplesmente anulou essa ordem, está proibindo que os mesmos sejam. É uma situação assim absurda, né, do ponto de vista político-administrativo, né, que a decisão de um país ter ou não representação diplomática em outro é uma decisão política, não judicial, né? Mas, novamente, o Supremo está se miscuindo, né, nas decisões políticas do Poder Executivo. Né? Eu fico pensando, como eu já falei aqui, tá? Desde a nossa proclamação da República, pelo que eu me lembro que eu li na história do Brasil, inclusive da nova República agora, né, a partir do final do período militar, nós nunca tivemos um presidente. Claro, nós tivemos um impeachment do Collor, né? Tivemos o impeachment da Dilma, tá? Mas mesmo esses dois presidentes sendo impeachmentados, como foram, e eu tenho 53 anos, eu vi o impeachment dos dois, eu acompanhei o processo de impeachment dos dois,
como todo o Brasil, e todas as pessoas que têm mais de 40 anos acompanharam. Tá? Foram processos de impeachment que não tiveram essa fritada, vamos dizer assim, que estão fazendo com o presidente Bolsonaro. Tá? Desde que ele assumiu, no dia 1º de janeiro do ano passado, de 2019, né, ele vem sendo fritado pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal, desculpa, né, pelo Congresso e pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Mas ele, como um bom patriota e um bom soldado, né, atualmente o primeiro soldado do Brasil, né, o comandante em chefe das Forças Armadas, né, não desistiu, não pediu para sair. E que era o que queriam. Né? E o processo de fritar o presidente, né, é diário. É diário. A grande imprensa, a imprensa marrom desse Brasil, em todos os canais de TV, eu já posso dizer assim, porque eu tinha esperança nesse canal novo que foi inaugurado agora há 60 dias atrás, mas já entrou na dança também. Né? Em todos os canais de TV. Né? Em alguns canais da internet, que são desses canais. Né? Em outros canais do YouTube, que são de esquerda. Né? Batem na figura do presidente Bolsonaro diariamente. Dioturnamente, inclusive de dia e de noite. Né? Se você, patriota, ainda não entendeu, tá? A esquerda comunista, socialista, ela está organizada a nível mundial, não é só aqui no Brasil. É uma proposta que vem já há mais de um século, tentando ser implantada em todo o mundo. Tentaram na Rússia, implantaram na China, que até hoje é, na Rússia já caiu, né? Mas em todos os lugares que ela foi implantada, ela trouxe sofrimento para o povo, morte e submissão. Né? Não há, em todos os lugares não há liberdades de pensamento, de palavra, de ação e de religião. Né? Não é uma coisa que deu certo. Né? Na China está durando até agora porque há uma dominação institucional muito grande com as Forças Armadas, com a polícia, né? E o povo é culturalmente um pouco diferente dos ocidentais aqui, então estão se submetendo lá. Né? Mas eu duvido que se o povo chinês, com aqueles milhares de milhões de pessoas que tem dentro de um país, né, resolvesse terminar com isso, eles não conseguiriam em uma semana. Tá? Mas os socialistas, comunistas estão organizados, tá? E querem um governo mundial. Eles estão organizados em uma única bandeira, em um único pensamento, né? Que antigamente era trotskista-leninista, hoje em dia tem aquele Gramsci, né? Que disse que a revolução armada era muito difícil e que se deveria promover uma revolução cultural, invadindo as universidades, as escolas primárias, né, para culturalmente, né,
formando professores, né? E ir aos poucos convencendo o povo que o socialismo é a maneira certa de governar. E eles estão há mais de 100 anos fazendo isso, em todo o mundo, né? Agora com Gramsci, há 50, 60 anos. Então, uns 30 anos. Mas 30 anos já é tempo. Eles não pensam no hoje, no amanhã, eles pensam daqui os próximos 50 anos. Né? E eles são muito unidos, eles têm uma bandeira só. Aqui dentro do Brasil, eles são extremamente unidos, extremamente organizados. Não interessa se é PT, PCB, PCdoB, PSOL, todos estão unidos a um objetivo só. Muito bem? Entendam isso. E nós, da direita conservadora, estamos brigando por diversos motivos. É porque eu adorava o ministro da Justiça que saiu, que foi uma injustiça. É porque eu adorava o ministro não sei das quantas. É porque o dólar está alto. É porque não sei o quê. É por causa da cloroquina. É por causa disso. É por causa daquilo. Gente, nós temos que ter um único objetivo. A democracia. A liberdade. A nossa liberdade. Né? E nós precisamos, como eles têm, sim, né? O seu ídolo, né? Que internacionalmente é o Gramsci, aqui no Brasil é o ladrão. Né? Já foi condenado mais de duas vezes, agora, semana retrasada, foi confirmada a condenação dele, então não dá para falar, né? Ele é o símbolo aqui no Brasil, né? Então eles batem em cima e todos eles têm um símbolo, que não é a pessoa dessa pessoa, né? É o símbolo que ele representa. E nós, de direita, também temos o nosso. Só que nós estamos muito divididos, gente. Nós somos de direita, somos conservadores, né? Mas nós temos aí o pessoal que é de direita, mas é cristão, outro é de direita e evangélico, outro é de direita e é monarquista, o outro é de direita e não sei quem, e não se une. Gente, não interessa a religião, todos nós cremos em Deus. E isso já é o contraponto ao comunismo, que eles não creem em nada. Nós cremos em Deus, cremos numa fé que existe um poder superior. Todos nós. Ponto final. Né? Nós cremos na democracia. Ponto final. E nós cremos num homem que foi eleito democraticamente e que hoje em dia é uma ideia, não é mais só ele como pessoa, que é o Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro. Ele é um símbolo, gente. Nós temos que apoiar o Jair Bolsonaro. Né? Como eu estava vendo um vídeo aí no YouTube, que foi muito... Que pena que eu vi, me passaram uma desses grupos do WhatsApp, que eu participo de, eu acho, uns 8 grupos diferentes, né? Passaram esse vídeo, muito bom, é de um médico, né? E ele não fala de medicina, ele fala de democracia, né? E ele coloca, né, que essa história do... Ele coloca, né, né, que o jogo, que isso é um jogo político, né, e que esse jogo político é como um xadrez.
no xadrez, para quem sabe jogar xadrez, e também para quem não sabe vai ficar sabendo agora. O objetivo é defender o rei. Quem é o nosso rei, plagiando esse médium, né? É o Jair Bolsonaro. Nós temos que defendê-lo de garras e dentes, porque senão vem o outro lado aí e derruba o nosso rei, né? Quem foi escoteiro sabe do jogo da bandeira. Nós temos que defender a nossa bandeira. Nós não podemos deixar o inimigo tomar a nossa bandeira verde e amarela e trocá-la por uma bandeira vermelha com uma estrela amarela no meio, ou branca, né? Ou com uma foice e um martelo. A nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca. Nós temos que defendê-la de unha e dente, né? Nem que para isso tenhamos que sair à rua e irmos todos para Brasília, né? O Exército já disse, né, através do general Mourão, falou, né, essa semana, né, depois dos fatos que houveram aí né, que inclusive o Supremo Tribunal Federal está citando o presidente Bolsonaro para ele ser informado, né, que poderá dar abertura de um processo de impeachment, porque os advogados dos partidos de esquerda entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para judicializar um processo de impeachment que é uma coisa política. Então eles querem judicializar uma coisa política. E o Supremo Tribunal Federal, né, expediu via oficial de justiça, né, uma informação informando o presidente Bolsonaro, né, que seria enviado para o Congresso Nacional, né, para o seu Rodrigo Maia, né, uma ordem judicial, né, para que ele apreciasse o processo de impeachment que a gente já falou em vídeos anteriores, que foi que entraram no Supremo Tribunal, entregaram para o seu Rodrigo Maia o processo de impeachment dos advogados, representados por vários partidos de esquerda, né? Seu Rodrigo Maia não apreciou nos últimos 30 dias, então agora eles entraram no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal notifique o seu Rodrigo Maia que ele tem que apreciar esse processo de impeachment. E como isso está sendo feito, também foi comunicado, como em qualquer processo judicial, a outra parte, que é o presidente Bolsonaro, né, que vai ser apreciado esse processo de impeachment na Câmara, que está sendo intimado, né, para que ele tenha tempo para se defender. Vai se defender de um processo de impeachment que não é judicial, é político. Então a coisa está assim, um bolo só. Daí, essa semana, o nosso vice-presidente Mourão, que está de quarentena, ele e a sua esposa, no Palácio Jaburu, né, porque um dos motoristas que ele tem contato deu positivo para o giro chinês. Então, como ele ainda não sabe se pegou ou se a esposa pegou, ele fez o exame, ele está de quarentena preventiva, né? Bom, ele, em entrevista que ele deu para um desses meios de comunicação de massa, né, ele disse o seguinte, né, que não tentem golpe, pois haverá um contragolpe, né? Resumindo, assim, foi dentro disso que ele falou, né? Então, o Exército, há pouco tempo atrás, os generais falaram, né, que eles garantem o governo, o poder executivo e o governo do presidente Bolsonaro, por ser um presidente democraticamente eleito, né, e que
de carreira ilibada e de atitudes ilibadas, sem nenhuma mancha, né? E que não cometeu crime algum e que eles não admitirão interferência, né? Nem um golpe. Então os militares estão de olho. Eles até agora não tomaram uma atitude, né? Porque não foram provocados. Quem tem que fazer essa provocação não é o presidente da República, é o povo. Então nós temos que não é só ir para frente de quartel, fazer manifestação, cantar o hino nacional. Isso também é uma manifestação livre, bonita, né? Mas que se realmente surgir esse processo de impeachment aí pela frente, né? A coisa esquentar, a frigideira esquentar, daí nós vamos ter que tomar uma atitude. Como foi em 64, a Marcha das Mulheres pelo Brasil, né? Teremos que ter uma marcha do povo pelo Brasil e pela democracia, né? Mas de todo o povo. Não vamos nós ficar em casa aqui na rede social dizendo, ó, vai, e a gente não ir. Vamos ter que ir todo mundo. E daí o bicho vai pegar. A cobra vai fumar e a onça vai beber água. Né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Então, esse processo de impeachment que foi aberto pelos advogados, né? Só para fazer uma coisa mais, é uma queixa-crime, né? Que responsabiliza o presidente Bolsonaro no período da pandemia por participar de manifestações e ser contra orientações da OMS. Né? Bom, a OMS não determina nada, ela orienta. Quando tu é orientado, tu tem a liberdade de seguir ou não. Né? E a gente sabe que a OMS tem outros interesses por trás. Né? Então, né, só para terminar hoje, né, nós estamos aguardando ainda uma nomeação do novo ministro da Saúde. Né? Pode ser o general, pode ser o militar da Marinha, né? O almirante da Marinha, né? O seu Luiz Froins, ou qualquer um dos outros, né? O, o, o Osmar Terra, ou a doutora Anice Yamaguchi. Né? Qualquer um dos três vai estar muito bem representados. Né? Vamos dizer assim, ontem eu disse que estava torcendo por um deles, né? Se você quiser saber qual é, olha o vídeo de ontem. Né? Mas qualquer um dos três vai estar bem representado. Eu até estava vendo hoje a doutora Yamaguchi, né? Ela é infectologista, ela teria uma grande credibilidade em frente aos demais secretários da saúde de estados, né? E também ao povo, né? Porque eu já vi os vídeos que eu vi que ela fala, ela é uma pessoa que sabe se comunicar muito bem com a população. Então, acho que seria uma boa escolha também, né? Mas vamos deixar essa escolha, como é prerrogativa do nosso estimado presidente Jair Bolsonaro, que ele tome essa decisão. Né? Então, eu digo assim, continuemos acompanhando as coisas que estão acontecendo por aí, né? Como eu estava falando agora há pouco, eu andei vendo também nas mídias sociais, que agora com essa história da pandemia, né, e da gente estar em casa, resguardando-se, né, as crianças não estão tendo aula, estão tendo teleaulas. Né, aulas através do celular, através do computador, né, aulas virtuais. Eu peço encarecidamente aos pais que acompanhem essas aulas. Se puderem, meu filho tu vai assistir a aula agora, eu posso assistir contigo, e vejam o que os professores estão ensinando.
porque já tem denúncia aí nos canais de direita de alguns pais que fizeram isso que eu estou falando, que esses professores não estão ensinando matérias, estão doutrinando a gurizada, né? Estão aproveitando que os pais não estão juntos, que o celular é uma coisa boa, é uma coisa agradável à gurizada, eles gostam de estar aqui no celular, né? Então, ou na frente do computador. Então, vamos para a nossa aula de história, que é a minha área, né? Vamos para a nossa aula de história, né? E começam a doutrinar, né? Depois fazem uma série de perguntinhas ali para serem respondidas e terminou a aulinha de hoje. Estão doutrinados, amanhã até mais um pouquinho. E em doses homeopáticas, para quem sabe o que isso quer dizer. É aquele remedinho, tu toma pega um conta-gota e dá 3 gotinhas na língua 2 vezes ao dia, né? Então, está acontecendo isso, os pais tomem cuidado com os seus filhos, estão olhando na TV também, e com essas teleaulas que estão tendo aí, acompanhe, não custa nada, você também está em casa, né? Como a família toda está em casa, você também está em casa, meu filho está na hora da aula, vamos assistir a aula, né? O máximo que pode acontecer é você relembrar sua época de colégio, relembrar alguma coisa boa da sua infância e adolescência, né? Então acompanhe tudo que seu filho está vendo nas aulas, na TV, e não deixe a esquerda entrar dentro da sua casa, né? Pelos meios de comunicação, pelo celular, pela TV, né? Não deixe, blinde a sua casa de verde e amarelo, certo? Era isso que tínhamos para hoje, né? Com Deus no coração, né? Pedindo que Deus abençoe a nossa pátria, abençoe o nosso presidente Jair Bolsonaro, abençoe a todos nós, as nossas famílias, né? Com muita saúde, muita sabedoria e muita calma. Que assim seja. Até o próximo vídeo.